todos. É um prazer muito grande estar aqui na Defensoria de São Paulo. Queria agradecer muito o convite do Dr. Rodrigo e vindo aqui por um evento realizado pelo NUDECOM de São Paulo, da Defensoria de São Paulo, e pela escola também da Defensoria Pública de São Paulo. Agradecer muito o convite. Fico muito feliz de estar na Defensoria, primeiro porque para falar de dois assuntos que para mim são muito importantes e que hoje, de certa maneira, estão dentro da minha área de atuação de trabalho. Primeiro, falar sobre a Defensoria Pública para defensores dentro da Defensoria. Então, isso para mim já é uma das coisas mais importantes. E segundo, falar de solução consensual de conflitos, que hoje é a área que eu estou trabalhando especificamente. Agradecer também assim, a acolhida de todos os colegas hoje de manhã aqui, em particular a doutora Adriana, o doutor Alvimar também, com que a gente trocou algumas ideias para a nossa apresentação de hoje. E, bem, então eu vou explicar um pouquinho para vocês assim, de que contexto eu estou falando, né, de onde eu estou vindo, um pouquinho para poder entender como é que a gente chega a essas conclusões ou essas ideias que a gente vai trazer para esse seminário aqui hoje, para essa palestra. A minha ideia também não é trazer nada doutrinário e nem... até porque a gente está aqui, né, num contexto de profissionais tão capacitados, tão qualificados, com uma vivência profissional também tão rica, mas a ideia é trazer um pouco da visão que a gente hoje tem na Defensoria Pública no Rio de Janeiro, um pouco da visão do que é essa solução consensual de conflitos e de que forma a gente pode trazer, de como a gente está lidando com isso lá, né, na nossa experiência, poder compartilhar um pouco dessa experiência, dessa vivência, não só daquilo que, vamos dizer, das experiências exitosas, mas também dos desafios que nós, como defensores todos, compartilhamos, de desafios muito semelhantes, muito parecidos no Brasil inteiro. Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem de fazer essa troca, que pode ser sempre muito rica, e aqui à disposição para debate, para eventual pergunta que vocês queiram fazer. Mas a ideia é a gente trazer um pouco mais para a prática mesmo, tá? Então, assim, meu nome é Cristiane Serra, eu sou defensora pública do Rio de Janeiro, hoje em dia estou atuando como coordenadora de mediação. Então, a Defensoria do Rio criou uma coordenação de mediação por volta de 2014, houve uma resolução anterior que criou uma coordenação, mas posteriormente foi criada, então, na estrutura que existe hoje, que é a coordenação de mediação. E aí, qual é o viés assim, que eu queria trazer para essa palestra e um pouco dando continuidade até na linha de pensamento que o Dr. Alvimar trouxe na palestra de hoje também, que é exatamente ver a solução de conflitos, né, sob que ótica que a gente pode olhar, né? Eu acho que a gente está num momento de falar de administração de conflitos, né, de um sentido mais amplo, e de como isso se dá para o acesso à justiça. Então, como nesse contexto de acesso à justiça que nós, Defensoria Pública, instituição que tem um importantíssimo papel de acesso à justiça, de uma ideia de acessibilidade a uma população que não tem, via de regra, facilidade para o acesso a meios de solução dos seus conflitos, como a Defensoria Pública pode atuar como administrador desses conflitos. Então, é um pouco a gente sair da nossa visão tradicional de atuação jurídica, também na linha do que o Dr. Alvimar veio conversando com a gente aqui na palestra anterior. De que forma o defensor público pode atuar, né? Com que olhar? Eu não vou repetir toda a fundamentação legal que foi apresentada na palestra anterior, mas só para contextualizar, algumas coisas eu vou passar, algumas eu vou parar para falar um pouquinho mais e outras eu vou passar adiante para poder trazer, então, um pouco dessa ideia de como é esse olhar sobre o conflito, porque, afinal de contas,
qual é a nossa ideia inicial quando a gente fala na nossa atuação defensoria pública? Nossa ideia inicial é, nós trabalhamos com lei. Nossa ferramenta de trabalho é usar a lei, os mecanismos legais à disposição. Só que eu acho que verdadeiramente, a nossa ferramenta de trabalho mais básica, mais fundamental, na verdade, é o conflito. E como a gente a gente passa um pouco por cima disso, e a nossa tendência natural, e até pela nossa formação jurídica, pela formação que nós tivemos, 5 anos na faculdade, né, estudando lei, legislação, direito, e estudando como brigar melhor, né, aprendendo a ter melhores ferramentas jurídicas à nossa disposição para poder ganhar de alguém, né? Então a gente vem de uma formação jurídica assim. E a gente está num momento, que eu acho que a gente está num momento de uma grande transformação, de uma grande virada, momento esse histórico no Brasil, que está vindo a partir, claro, em grande parte, embora hajam iniciativas, ou existam iniciativas que já aconteçam no Brasil há muito tempo para a solução extrajudicial de conflitos, a verdade é que a própria edição da Lei de Mediação, em 2015, né, e também o novo CPC, quando trouxe a mediação para dentro do processo, meio que abriu essa porta, vamos dizer assim, de uma maneira mais... colocou mais em evidência o tema, né? Trouxe isso mais para a urgência do dia, vamos dizer assim. E de como, na verdade, a grande transformação que a gente vai precisar passar agora, e eu queria falar isso com vocês, é exatamente essa mudança da visão que a gente tem de uma formação jurídica extremamente litigiosa, extremamente beligerante, em que nós fomos educados e formados para saber quem é que vai ganhar e quem é que vai perder. E a gente passa, então, a entrar numa outra cultura, numa outra visão, num outro paradigma de atuação que é completamente diferente. Então, é disso que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês, e aí, trazendo isso para o contexto de acesso à justiça, né? Então, assim, por que usar meios extrajudiciais de resolução de controvérsias, o que se costuma chamar na doutrina, né, de MESCs, RAD ou ADRs, né, Alternative Dispute Resolutions, ou meios extrajudiciais de solução de conflitos e resolução adequada de disputas na defensoria? Por que usar esses meios? Como usar esses meios? Quer dizer, em que contexto a gente usa isso, né? E como vamos fazer para usar? E aí eu só vou passar um pouquinho aqui, peço licença só para voltar um pouquinho na legislação, para a gente entender que, embora tenha sido extremamente importante a edição dessas duas leis que estão trazendo para a ordem do dia a discussão dos meios extrajudiciais de solução de conflitos, no caso a Lei de Mediação e o novo CPC, na verdade a gente já tem na nossa Constituição de 88, né, várias diretrizes, princípios, um norte que já foi trazido para o nosso ordenamento jurídico no caminho da resolução pacífica. E aí o próprio preâmbulo, embora haja discussão sobre a força normativa, né, dos preâmbulos das Constituições, mas o próprio preâmbulo, ele já diz lá, ele fala na instituição de um Estado democrático, em igualdade, em justiça, e ele diz assim, como valores supremos, fundado na harmonia social, comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Então, assim, o nosso ordenamento jurídico já nos deu um recado de como um valor para a nossa sociedade. Um valor para a nossa sociedade não só no ramo, vamos dizer assim, não só na atuação jurídica, mas como valores, né, que regem toda a nossa sociedade. E aí vem as funções essenciais da Justiça, a Defensoria Pública entra aqui, o colega Alvimar falou bem da importância dessa atuação extrajudicial também, a nossa lei complementar, peço licença para passar um pouquinho mais rápido, e aí eu trago aqui a importância do termo que a lei trouxe, que foi o seguinte, né, promover prioritariamente a solução extrajudicial de litígios, e aí dá alguns exemplos, né, mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos.
Então aqui já está dizendo para a gente mudar, a gente precisa ter, a nossa visão, na verdade, precisa se voltar para o conflito. Como que a gente lida com ele, né? Aí eu trago aqui também o segundo pacto republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. E nele fala lá, né, dentre os seus objetivos, acesso universal à justiça. E aí ele diz, para a consecução dos seus objetivos estabelecidos neste pacto, assumem seguintes compromissos. E aí vem lá, dentre os compromissos, vem a linha B, conferir prioridade às proposições legislativas relacionadas aos temas indicados no anexo deste pacto, dentre as quais destacam-se democratização do acesso à justiça, inclusive mediante o fortalecimento das defensorias públicas, a efetividade da prestação jurisdicional, aperfeiçoamento dos serviços públicos, tá? E letra D, fortalecer mediação, conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos. Esse pacto foi assinado pelos 3 chefes de poder do Estado brasileiro. Então, presidente da República, poder judiciário e poder legislativo. Então, aqui a gente tem vamos dizer assim, um pacto mesmo da nossa sociedade, do Brasil, em relação a essa solução por meios autocompositivos, em que as próprias partes sejam capazes de solucionar os seus conflitos. E outro dado importantíssimo que eu quis destacar, a importância do fortalecimento da defensoria pública como instrumento de acesso à justiça, como instrumento democrático de acesso à justiça. E aí vem o CDC, de novo o colega já passou, e aí é aqui que a gente começa então propriamente a falar dessa visão que a gente precisa ter sobre as nossas atuações na Defensoria Pública, ou pelo menos é assim que a gente tem procurado levar, conduzir, e a partir daí, e que justifica de certa maneira a forma como nós estamos atuando lá na Defensoria do Rio. Então, acesso à justiça, a Defensoria Pública como esse instrumento. Aí a gente consegue dividir que, na verdade, todas essas atuações, elas estão intimamente relacionadas umas com as outras. Mas a gente quis colocar aqui porque a gente vai querer dar um destaque especial para a questão do papel da Defensoria Pública como administrador e gestor de conflitos. Então, a gente tem a assistência jurídica integral, que é fundamental dentro das nossas funções institucionais. Nós temos um grande papel, um importantíssimo papel de pacificação social, que a gente vai desenvolver também essa ideia ao longo da apresentação. E um outro papel que é o de, propriamente, administrador e gestor de conflitos. Aí aqui, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito, que pelo menos assim, para a gente lá na coordenação, é um tema muito caro, um tema muito importante, que a gente tem tratado assim, com muita atenção, tem voltado muito da nossa atuação para isso. O defensor público como administrador gestor de conflitos, né? Qual é, na verdade, o principal objetivo dessa atuação? É claro que é prestar o acesso à justiça da melhor maneira possível, sempre é esse nosso objetivo. Mas de que forma se faz isso, né? De que maneira se consegue isso? De que modo se aprimora isso? Então a gente está falando, a gente entra no campo de qualidade mesmo. Como fazer melhoria na qualidade do atendimento ao público? E como se tornar esse atendimento humanizado? Então a gente entra assim, num território, vamos dizer assim. Eu acho que quando a gente passa a ter essa visão, ter uma compreensão melhor do nosso papel, do nosso papel no sistema de justiça, de quem nós a quem nós efetivamente devemos, a favor de quem nós estamos atuando, né, o hipossuficiente, o vulnerável, como nós estamos inseridos no sistema de justiça e como nós podemos fazer isso acontecer. Sempre cientes de que nós temos essa formação, como a gente falou antes, uma formação muito voltada para demandar, para litigar, e isso a gente foi aprendendo ao longo dos anos e foi se estruturando para fazer isso bem.
né, para conseguir grandes vitórias pela via judicial. Só que agora a gente precisa, é importante que a gente tenha um olhar para um outro viés, que seria um viés mesmo de construção de paz, né? A gente não substituir, mas a gente migrar um pouco da cultura do litígio e vir para a cultura de paz. É claro que isso é um processo gradual, é um processo lento, é um processo que a gente precisa ainda de enfrentar muitos desafios, mas acredito que é uma oportunidade da gente fazer grandes transformações sociais com isso. E aí a nossa preocupação é muito voltada na melhoria da qualidade no atendimento e principalmente esse atendimento humanizado. E aí é que entra então o uso dessas ferramentas, né, como esses métodos extrajudiciais de solução de conflitos, eles podem nos ajudar nesse papel de humanização, né? Quantas vezes a gente se viu, e vejo lá no atendimento dos núcleos de primeiro atendimento no Rio, a gente tem o primeiro atendimento separado do atendimento, do acompanhamento dos processos nas varas. E quantas vezes você está na sua frente com uma fila de 100 pessoas para atender em um órgão de atuação da defensoria, né? Você tem lá num dia 100 pessoas para atender. Como é que você lida com isso? Como você transforma isso em um atendimento humanizado? Como a gente... e aí, por uma questão de limitação estrutural, por uma série de fatores, quantas vezes a gente fica... É aquela coisa, o assistido falou, a primeira frase você já sabe qual é a ação, o foro onde vai distribuir, quanto tempo vai levar, quem é o juiz que vai julgar, inclusive o que o juiz já vai dizer. Você já conhece, né? Você já conhece tanto daquilo, você faz tanto daquilo, que se a gente não tiver muito cuidado, a gente entra por esse caminho e continua nesse caminho por muito tempo, né? Só que, ao longo dos anos, isso vai dando no profissional, e eu acho que aí interfere não só na percepção que o assistido, o usuário do serviço da Defensoria Pública tem sobre o que é o conceito de justiça, não só isso interfere nessa visão e nesse conceito que ele tem, como isso afeta a nós, profissionais. E quando eu falo profissionais, não são só os defensores, são todos os profissionais que estão envolvidos naquele atendimento da Defensoria Pública. Então eu estou falando de defensores públicos, servidores, estagiários, eu estou falando de todo mundo. E como isso interfere na sistemática de todo o atendimento. Como isso vai levando ao longo dos anos que eu costumo dizer, vai criando uma casca grossa em torno da gente. A gente vai ficando, né, mais duro, a gente vai ficando duro diante dessas situações. E aí, quando você vê que existe a possibilidade de usar outros mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos, e quando eu falo em mecanismos extrajudiciais, eu não estou me referindo apenas a métodos e técnicas propriamente formais, né, ou técnicas estudadas como mediação propriamente, ou você, né, embora também esteja falando disso, mas não só disso, não só de conciliação, não só de negociação assistida, mas a possibilidade de usar diversos mecanismos de interação, até mesmo interinstitucional. Então, toda vez que chega um caso e o defensor consegue, com aquela sua atuação, seja de natureza individual, seja coletiva, quando ele consegue criar redes com demais órgãos do poder público, com instituições públicas e com instituições privadas, quando ele consegue criar uma rede de comunicação, quando ele consegue criar uma rede de diálogo, quando ele consegue criar... É claro que isso não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil, mas quando ele consegue ser esse instrumento de articulação e de proximidade para trazer a cultura do diálogo, para tratar de questões do dia a dia, tanto pequenas quanto macro, o poder transformador que isso tem é de uma dimensão e de uma ordem gigantesca. Quando você tem, por exemplo, um defensor
que cria, né, ou a instituição cria mecanismos de proximidade com determinadas instituições ou mecanismos de solução que sejam facilitados, como hotlines, contatos direto com empresas ou acordos que são feitos para a resolução de determinados casos, você faz, embora isso toma um certo tempo da atuação do defensor, sim, toma, há um investimento de diálogo, de construção contínua. Por outro lado, isso se reverte em qualidade no atendimento, em satisfação e atendimento dos interesses daquele usuário do serviço. E isso vai se revertendo depois em favor dos próprios profissionais, né, dos próprios defensores públicos. Isso vai revigorando, vai fortalecendo também a atuação da Defensoria Pública. E aí, é por isso que eu trouxe aqui, né, eu dei aqui alguns exemplos de formas de como está se usando, né, de como estão sendo usados os métodos extrajudiciais. Então você tem desde a negociação direta entre as partes, e aí um exemplo que eu vejo muito claro disso é o consumidor.gov. Ele é uma plataforma online que consegue fazer exatamente o quê? Ela consegue aproximar consumidor e fornecedor, e eles entre si, diretamente, conseguem, através de uma negociação, resolver um conflito, sem precisar envolver nenhuma demanda, nenhuma medida judicial. Então, o que está se fazendo? Se criou um mecanismo que usa, obviamente, tecnologia, né? Uma das ferramentas para se construir isso é tecnologia, usa essa ferramenta e consegue, então, o mecanismo da negociação. Assim como você tem a conciliação, um outro mecanismo que, pelo menos na Defensoria, já se usa há muitos anos nos órgãos de primeiro atendimento, que fazem aquele primeiro atendimento, tem uma atuação muito forte de conciliação, de fazer conciliações em diversas áreas, tanto família, cível e consumidor, várias experiências em vários órgãos, isso já acontece há muito tempo, e acontece até de uma forma bem intuitiva, porque, né, o tanto fazer e tanta vivência ali do conflito, isso vai se tornando intuitivo. Como também a ferramenta da mediação, que aí já envolve, assim como a conciliação, um terceiro imparcial, mas que usa ferramentas de comunicação, ferramentas de diálogo, para tentar, através, né, num procedimento que envolve negociação sim, mas que está preocupado principalmente com o restabelecimento das relações, com a preocupação da convivência entre as pessoas, de como esse diálogo pode ser mais produtivo. E aí entra também a negociação assistida, a negociação entre partes assistida por seus respectivos advogados ou defensores públicos, e a resolução colaborativa, que é hoje uma ferramenta que está começando a ganhar força, né? Um formato de atuação diferente que está ganhando muita força no Brasil, que já existe em outros países, em particular nos Estados Unidos, já existe há algum tempo. E aqui no Brasil veio como práticas colaborativas, ou seja, você tem a atuação de profissionais, seja da área jurídica, psicólogos, ou da área médica, da área de saúde médica, ou da área financeira, que são profissionais que em suas áreas de atuação, diante de um conflito, dão suporte, orientação e atendimento, assessoria técnica para as pessoas que estão num processo de negociação, ou numa negociação, ou estejam numa conciliação, ou estejam numa mediação. Então, esses profissionais, vindo com o seu conhecimento técnico, eles conseguem auxiliar, as pessoas conseguem negociar aqueles que estão negociando, de modo que, através do seu conhecimento, dá suporte para que eles possam tomar decisões de benefício mútuo. Então você sai da lógica, e aí por isso que eu falei, assim, é uma mudança de lógica do ganha-perde para a construção de acordos de solução de benefício mútuo, em que você muda a chave e vai para a ótica e para a lógica do ganha-ganha. Ou seja, de que maneira, através de uma negociação, se consegue trazer ganhos para os dois lados. E como esses profissionais podem atuar para ajudar essas pessoas em conflito a encontrarem mecanismos através da busca dos interesses e das necessidades de ambos,
como conjugar interesses e necessidades e alcançar uma solução. Que se caracteriza no que diz respeito à atuação de advogados colaborativos ou defensores colaborativos. Nessas atuações, existe o grande diferencial da prática colaborativa é o compromisso que o profissional tem de não litigar em face da outra parte. Então, é uma das características dessa atuação, de modo que você tem a possibilidade de um advogado ou de um defensor que atua orientando, dando assistência ao seu assistido, a pessoa usuária da Defensoria Pública, do serviço da Defensoria Pública, e ele, a outra parte sabe que ele não litigará contra ele. Isso traz uma transformação na própria postura da outra parte, sabe? E cria um ambiente de confiança numa negociação, de modo que eles começam a enxergar que realmente estão ali para construir uma solução conjunta. É claro que isso aí envolve uma questão de atuação institucional, no que diz respeito à aplicação para a Defensoria Pública. Isso envolve porque haveria necessidade de tabelamento, em caso não se chegue a um acordo, há necessidade da atuação, então, desse caso ser encaminhado para um outro defensor, caso não chegue a um acordo, para a necessidade de alguma demanda litigiosa, né? Mas isso aí são questões que vão surgindo de ordem prática, que vão surgindo, óbvio, se a gente está propondo uma atuação diferente, vão surgir questionamentos diferentes em relação à nossa atuação. E aí, por isso que a gente fala muito em novos paradigmas de atuação e novas habilidades e novas ferramentas. Quando a gente fala em novos paradigmas de atuação, parte fundamentalmente dessa visão, né, de uma atuação colaborativa, de uma atuação em que se entenda que é possível, através da busca, sai daquela lógica da barganha, da negociação por barganha, e você entra numa negociação baseada em interesses, em necessidades. Isso também está muito ligado, isso está muito intimamente relacionado à questão da confiança, né? Há um valor muito importante que é a confiança. Ninguém senta para conversar, ninguém senta para tratar de um assunto importante com alguém ou de certa maneira se desarma para resolver um problema com alguém se não tiver estabelecida uma mínima relação de confiança. E eu acho que aqui é que está o grande trunfo, eu acho, da Defensoria Pública como instituição para a realização e para o uso de métodos consensuais de solução de conflitos, que é a confiança, a confiabilidade que a nossa instituição tem perante a sociedade, perante as demais instituições, perante o poder econômico, enfim, perante toda a sociedade, a confiança que a instituição tem, a seriedade com que se trabalha na Defensoria Pública, né? O compromisso que se tem na Defensoria Pública, seja onde for, do norte ao sul do país, o compromisso que nós temos até pela nossa origem constitucional. Por isso que é tão importante começar qualquer palestra que vá falar desse assunto com a Constituição. Por que é tão importante? Para lembrar o porquê que nós fomos criados, né? E o que nos legitima, fundamentalmente o que nos legitima. E essa nossa origem, vamos dizer, a finalidade para a qual nós fomos criados, porque a Constituição diz que nós somos expressão e instrumento do regime democrático de direito. Então, como é que a gente se torna expressão e instrumento? Quando é que a gente vai se tornar instrumento desse regime democrático, de uma sociedade justa, igualitária, que garanta realmente igualdade de acesso a todos? Quando a gente volta lá, e o tempo todo a gente vai estar indo e voltando, né? Aquilo que nos fundamenta é onde nasce a confiança. Então, quando a Defensoria Pública chama qualquer instituição e qualquer pessoa para sentar para conversar, o grau de confiança é outro completamente diferente, né? Quantas vezes você está numa audiência, até quando você está não na via extrajudicial, mas exemplo de uma audiência, quando entra um defensor público para fazer um acordo, o grau de confiança das pessoas, ele aumenta. É um fato, é uma realidade, né? Nós não estamos ali para beneficiar ninguém, até porque nós temos o nosso compromisso
ético-profissional e, acima de tudo, de valores que sustentam a nossa atuação. Não que os outros profissionais não tenham, também tem, mas nós temos um viés de acessibilidade, não que os outros não tenham, tenham também, mas nós temos um viés de acessibilidade, de dar acesso a quem não tem, que é fortíssimo. E isso conquista em confiança, e é importante a gente fazer jus a essa confiança, né? Então, acho que então se torna essa atuação, até pela nossa característica de ser uma instituição que estabelece esse vínculo de confiança com a população, principalmente, de ser um espaço onde se pode efetivamente incrementar a atuação extrajudicial para o uso de métodos de solução de conflitos de forma estratégica. E assim, é super importante que a gente, como instituição, pense, e é claro, a gente tem uma demanda sem fim em áreas, em inúmeras áreas de atuação. Temos uma demanda enorme e cada vez mais crescente. Mas precisamos sentar e estrategicamente pensar naquilo que é mais interessante em termos até de efetividade desse acesso à justiça. Como é que nós podemos atuar? Vamos continuar atuando em todas as frentes, mas onde nós precisamos voltar nossa atenção? Onde nós precisamos dar um fortalecimento para efetivamente nos tornarmos esse instrumento de acesso democrático à justiça e efetiva, real, né? Que não seja só mais produzir uma ação, virar mais um processo que a gente não sabe quanto tempo vai levar para ser julgado e se vai trazer efetivamente solução para aquele caso ou não, e que muitas vezes deixa descontente todo mundo. Não satisfaz nem um lado nem outro. Né? Hoje, na justiça brasileira, segundo o último relatório do CNJ, o relatório Justiça em Números, existem, acho que aproximadamente entre 100 a 105 milhões de processos em andamento na justiça brasileira hoje. Para uma população de quase 200 milhões, significa que nós temos um processo, né, para cada... Né, assim, metade da população brasileira, né, tem um processo. Se você for fazer esse cálculo, considerando que um processo envolve duas partes, né, é claro que não é todo mundo que está processando, mas assim, a gente tem um número considerável da nossa sociedade que tem algum processo judicial em curso. É claro que existem os grandes demandantes. Sim, existem os grandes demandantes, mas lembrando que o processo tem, no mínimo, duas partes. Então, olha a quantidade de pessoas que estão litigando, que estão com processo judicial em andamento. E aí eu pergunto, se a gente for fazer uma consulta das pessoas sobre a satisfação dos seus interesses, que resposta será que nós teremos em termos de satisfação de interesses e de necessidades? Será que estão sendo atendidas? Será que estão sendo atendidas satisfatoriamente? As pessoas estão felizes com o resultado? E até quando elas obtêm um resultado positivo, elas estão satisfeitas? E o tempo que tomou, e o desgaste emocional que essas pessoas tiveram, e o desgaste econômico, financeiro, dias de trabalho perdidos. Então, assim, uma série de fatores que a gente precisa, sim, se questionar. Né? Então, assim, a minha palestra é um pouco isso, sabe? A gente trazer, levantar esse questionamento o tempo todo, né? Para essa necessidade. E aí, como é que... O que precisa para a gente conseguir fazer isso? O que precisa para conseguir fazer essa transformação, essa mudança? A gente destaca, né, a necessidade do engajamento de todos. E quando a gente fala de todos, todos mesmo. Então, desde a administração superior, a defensores, servidores e estagiários. E eu costumo dizer que é o seguinte, assim, o meu sonho, né, como defensora pública, é que o nosso funcionário da triagem, da recepção, lógico, ele não é um defensor público, né? Mas que desde a triagem, desde do auxiliar dos serviços gerais da defensoria, né, até o defensor público, a gente tivesse muito intimamente incorporado essa cultura de paz na nossa instituição.
né? Do momento que você chega na porta, a pessoa seja recebida com um sorriso de bom dia, né? Como é que eu posso te ajudar? Eu acho que isso é uma grande transformação de qualidade do atendimento ao público, né? E a gente poder, e acho que a gente já faz isso em grande parte, eu acho que a gente presta um serviço sim, bom, acho que a gente garante acesso a pessoas que vão bater em muitas portas e que não vão ser efetivamente ouvidas, uma população que a primeira vez que vai contar uma história, vai ter condições de contar uma história sobre a vida dentro da Defensoria Pública, porque quantas vezes durante atendimentos eu ouvi as pessoas me dizerem assim: doutora, eu tive em tal lugar, 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 é a primeira vez que eu estou contando isso. Quantas vezes a gente escuta isso? Eu preciso contar uma coisa para a senhora que eu nunca contei para ninguém. Aí eu digo para vocês, por que a pessoa disse isso? Por que ela está querendo contar pela primeira vez alguma coisa que é relevante, importante para ela naquele processo ou para a resolução daquele conflito? Porque existe uma coisa que é a forma como você acolhe, a forma como você atende, a forma como você recebe essa pessoa. E às vezes a gente diz assim, poxa, mas lá no meio do processo a pessoa virou e contou uma coisa que não existia desde o início. Quantas vezes você já passou? Não sei se isso só acontece lá no Rio de Janeiro. Acontece só lá? Não, né? Em todos os lugares. Às vezes lá na frente, 2 anos depois do processo andando, vem uma informação que ninguém sabia. E aí que você vai ver, porque o sistema nos engole, o sistema nos transforma de certa maneira, né, a conduzir como mais um processo. E quantas vezes você... E aí, que transformações são essas importantes que aconteçam? O que a gente pode fazer, né? Que não adianta só... Cristian, você está falando aqui só do problema, né? Agora tem que vir a solução, né? Junto tem que vir alguma coisa, algum caminho para a gente transformar isso. E aí eu acho que é importante o engajamento, e o engajamento em vários sentidos mesmo de compreensão do que é, de como o mecanismo, da forma como está acontecendo, de como isso que resultados isso está tendo hoje para a nossa realidade, a consciência da importância do papel que a Defensoria Pública tem nesse contexto e de como se pode fazer isso. Nas novas habilidades e novas ferramentas, eu trago assim muito importante a necessidade da sensibilização, que é essa sensibilização que eu estou falando para o atendimento diário, que é a sensibilização que envolve o funcionário da triagem, o funcionário do primeiro atendimento, o funcionário que recebe o assistido em qualquer lugar na Defensoria Pública, em qualquer órgão da Defensoria Pública. Tem também a importância da capacitação, uma capacitação técnica específica, voltada para quê? Tanto para o atendimento diário, quanto para a qualificação, e qualificação para uso de meios consensuais de solução de conflitos. Então, da importância de se estudar e de se estudar sobre isso, né? De se estudar sobre mediação, de conciliação.